Parque lá das eu tava. Nações Indígenas, é verdade. Foi lá. Verdade. E não foi da Mega, foi da Rádio Cidade. Rádio Cidade. O senhor confundiu as datas. E Deus tinha falado pra mim pra eu não sair, sabia? De lá pra ir pra Mega. E eu teimei e fui. Aí foi um dessas que eu comecei falando lá no comecinho, andando as pegadinhas, e Deus estava comigo nos braços, que ali foi duro. Que era pra ela ter continuado na Mega. Na Mega, não ter saído. E não ter saído. E eu teimei e saí. E foi justamente por causa disso, porque, bom, pra poder tinha uma entender, gravidez de risco e tal. a Karina, enfim. ela não podia engravidar. Sim. Entendeu? Ela não podia. E tão logo quanto nós nos conhecemos e casamos, o meu sonho era ser pai. Então eu comecei a orar por isso. E aí então a Karina engravidou a primeira vez. Um mês depois ela perdeu o bebê. Na verdade, eu Aí, perdi 3. Foram 3 No bebês. quarto, O o Isaac, Isaac veio. veio. E quando foi na segunda gravidez que ela perdeu o segundo bebê, e aí então eu falei, tem alguma coisa estranha, né? E aí nós buscamos um médico, a Doutora Patrícia, a que era própria minha doutora médica, Patrícia Nakamura, que é a ginecologista. médica dela. Ela falou, Karina, acho melhor a gente fazer um teste mais profundo, algo genético, para poder verificar, porque talvez um de vocês tenha um problema genético que está impedindo. E dito e feito, quando tirou o exame de sangue dela, mandou para São Paulo, 30 dias depois chegou. Naquela época ainda tinha que mandar para São Paulo. E chegou e constatou, a Karina tem 3% da célula dela, tem um cromossomo a mais. Entendeu? E isso, para ela, não interfere em nada, mas interfere na gravidez. Que se um cromossomo, no caso, tiver uma célula tiver um desses cromossomos, ele dá má formação congênita. Então isso impedia. Ou se nascesse, de repente até podia nascer com síndrome de Down, ou qualquer coisa outra. No caso no Tem que tipo. ter 46 certinho. Exato. Se tiver mais, se tiver Menos. né? Exatamente. Entendeu? Então ela tinha essa dificuldade, então a médica falou, olha, a chance da Karina engravidar é muito baixa, sabe? Então, assim, ou vocês tentam uma fecundação in vitro, Aí eu falei, não quero. ou então vocês pensam no caso de uma adoção. Naquele momento a Karina meio que, sabe, Eu falei, eu meio não quero que, nenhuma coisa, nem outra. Eu fiquei assim, naquele em choque. momento, Quero só ser que mãe. eu não desisti. Eu não Quero- desisti. E Eu me lembro de eu quero já. depois logo desse evento, em seguida eu ainda trabalhava na base aérea ainda. Eu tava com a minha Bíblia na mão, em cima lá na torre, lá perto já da cabeceira da pista. Eu lembro que eram 2 horas da tarde, tinha acabado de assumir meu horário, peguei a minha Bíblia e subi. Fuzil cruzado no peito com uma Bíblia na mão. E caiu exatamente naquela parte de Lucas, onde o Senhor fala assim, pede, dar-se-vos-á, pois qual o filho que lhe pede um pão e este pai lhe não lhe dará uma pedra no lugar, né? Sim. Aí aquilo me entrou tão forte no meu coração, eu falei, Senhor, então me confirma então se um dia eu vou ser pai ou não. E naquela noite a Karina teve um sonho. Ele ligou pra mim. Não, você ligou pra mim às 2 horas da manhã. Não, mas antes você ligou pra mim Ah, e sim. falou Eu falei que eu tinha tido de um sonho e tal. Não, que eu fiquei tinha orado, áspera. né? E aí ela, não, Fábio, não, larga a mão disso daí, não fica inventando moda não. Só Gui. você vai ter um filho com outra mulher, Só porque se comigo for você com não outra vai mulher. ter. Ela falou desse jeito. E, beleza, ela foi dormir. Quando foi 2 horas da manhã, ela teve um sonho, ela me ligou lá no posto. Naquela época não tinha celular. Sim. Ela me ligou lá no posto, desesperada, querendo falar comigo. Ela falou, moça, você não vai acreditar, eu tive um sonho assim, assim, assim. E nesse sonho, eu vi uma voz falando que essa criança vai se chamar Isaac. Conta direito. Eu estava com a criança no braço. Eu estava com a criança no braço. Não, é rapidão. Eu estava com a Perdoa, criança... não foi ele que sonhou. Fui eu. Eu estava com a criança no braço, né? Lá no Marrocos, aquelas logo bandas de naquela lá. época da novela do Tava passando Clone. aquela novela sim, Clone. sim. E eu daquele jeito lá com aquela Lembro. criança e trovão e tal, e raios e tal. E eu com tava aquela criança. ela correndo numa tempestade muito forte. Pra ficar com aquela criança, pra, sabe assim, cuidar dela, pra que nada acontecesse de mal. E aí, chegou um momento daquelas corrotelinhas lá, eu parei, porque a voz falou assim, você sabe o nome dessa criança? Aí eu olhei, o nome dessa criança é Isaac.
Eu acordei. Eu Aí falei, ela me ligou desesperada. Falou, Deus. Fábio, se nós tivermos um filho, ele vai se chamar Isaac. Isaac. Eu falei, se falei, nossa, que nome tivermos. bonito. Aí me caiu a ficha, porque eu tinha orado pedindo a Deus que me confirmasse se um dia eu seria pai, né? Então aquilo me bateu forte no meu coração, mas o que me pesou, apesar de ter pouco tempo de experiência ainda com Deus, aquilo me pesou foi o fato de eu não achei muito bom aquela história da tempestade, sabe? E o meu pastor depois, no dia seguinte, foi em casa, que a gente estava fazendo estudo bíblico nessa época, e aí eu contei o sonho para ele e ele falou, olha, Fábio, Vocês vão ter tempestade é luta, né? Então vocês vão passar por alguma luta ainda antes de vir essa criança. Sim. E dito e feito, a Karina engravidou mais uma vez e ela perdeu mais uma vez o bebê, pela terceira vez. A ponto de, sabe, de até no Duvidar meu de caso, Deus. esmorecer minha fé até, sabe? Falei, sei lá, se é pra ser... Eu falei bem assim, falei, quer saber uma coisa? Tá na mão de Deus. Se ele quiser realmente que eu seja pai ou você, senão, sabe? Vai continuar vivendo do jeito que eu tenho que viver. É engraçado que nessa mesma época, aí a Karina foi chamada pra ir pra Rádio Cidade, foi aonde entrou. Ela recebeu um convite e sempre quando a gente buscava, tinha alguma coisa, um momento de decisão como esse, nós sempre buscávamos oração para poder saber se era da vontade de Deus ou não. E por 3 vezes Deus falou pra gente, pra ela não sair. Não, da boca de um servo dele, que eu ia orar, né, o irmão Ivo. Por 3 vezes falou que não. Disse que não era pra ir. Por 3 vezes Deus mandou uma palavra. E aí, nessa última vez, veio... Sabe como o inimigo trabalha, assim, astuciosamente, e chegou uma pessoa nessa oração, o irmão Ivo falou que não, mas tinha um senhor que falou que sim. Falou que sim. Falou assim, descreveu exatamente tudo que eu ia passar. Eu vi qual a rádio que eu ia, ele falou, a TV. Eu vi uma rádio tal, com uma TV tal. muito grande, assim, assado, e eu vi você trabalhando lá dentro, assim, tá? Aí eu, meu Deus. Então acho que é. Ela se apegou a essa mensagem. Só que ali mesmo Deus já tinha falado não. É. Então, porque Deus sabia. Então, eu saí da Mega estando grávida sem saber. Por quê? Porque o meu filho já estava no 3º mês. E aí a minha médica... Não sabia. E a minha médica falou para mim, Karina, se passar do 3º mês, segundo pro 3º, é porque vai ser... Não, se passar de 1 mês, ela falou. Passando de 1 mês já Passando pro de 2º mês, já pro 3º mês, é porque é uma criança perfeita. É uma gravidez sadia. Mas só que de a risco. gente não sabia que ela estava grávida. Não sabia. Porque nessa mesma época também a Karina começou a ter problema de tireoide. Então ela começou a engravidar, começou a engordar muito sem saber. E quando ela buscou o tratamento, muito mal. Aí fez exames e ela estava constando que ela estava com problema de tireoide. Então, meses antes de ela engravidar, ela já estava fazendo tratamento de tireoide. Entendeu? Só que ela estava engordando ainda a gente achando que era problema da tireoide, né? E foi quando, até a gente até brincando nesse mesmo dia, né? Que a gente foi orar. Eu lembro até o Ivo até falando, Karina, essa tireoide aí vai resolver daqui 9 meses. Brincando desse jeito. Essa tireoide tem nome, essa tireoide é o Isaac. Aí brincando, e ela, não, irmão, não é nada. Tá? Mas era, a Karina já estava grávida. Então, assim, não era para eu ter realmente ouvido a palavra de Deus. Porque eu sou muito cética com relação a esse lance. Agora, voltando para o nosso meio, né, evangélico, eu sou muito cética, eu não acredito em qualquer pessoa que chega e fala, olha, Deus falou comigo, e isso. Não é assim que funciona, não é assim. Então, mas para mim, eu não falei nada, sabe? Eu não falei nada. Eu simplesmente fui orar, fui buscar a palavra de Deus. E veio, e por 3 vezes. Mas só que eu tinha recebido uma proposta muito boa. Financeiramente, de todos os lados. O lado carnal gritou. O lado, ali, exatamente. Só que, por sinal, a proposta foi boa, mas se acontecesse alguns fatores que não aconteceram. Que não aconteceu. Entendeu? Então, na verdade, a situação piorou muito com a ida dela pra lá. Mas mesmo assim, Deus foi fiel. Foi fiel.
Deus foi todo fiel tempo, em todo o tempo, ele Deus sustentou a foi gente. fiel. Deus foi Bastante. fiel. Mas, por que que ele falou, fique onde está e não saia? Porque ele já sabia que eu ia ter uma gravidez de risco, né? Na outra empresa, eu tinha Unimed, tudo Tá certinho, segura, né? segura, estava segura. O salário dela era bom. Era legal também. Entendeu? Então, assim, eu não deveria ter ido pelo lado carnal. Eu vou ganhar um pouco mais, eu vou fazer faculdade. Não. Eu devia ter ficado onde eu estava. Deus mandou ficar ali.